é que você tem uma sede, uma fome por se melhorar, tá sempre se desenvolvendo. Como é que você faz para se manter nesse caminho, sabe? Eu tô me desenvolvendo, eu tô sendo intencional relativamente a quem eu sou e quem eu quero me tornar? Como é que você se organiza nesse sentido? Eu tenho, assim, priorizado o autodesenvolvimento. Eu vou te falar que hoje é, sem dúvida, o eixo mais importante da minha vida, né? E isso com com um propósito que é muito maior do que eu mesmo, né? Que é justamente, enfim, meus filhos, né? Minha esposa, minha família e tal. Poxa, eu preciso estar melhor para ser um melhor pai, né? Eu recentemente, vou contar uma história bem rápida, que até eu fiz um post sobre isso, um post que deu uma viralizadinha aí no LinkedIn, mas eu fiz um post sobre isso, e isso foi um site que, assim, que caiu para mim, e até me coloca mais ainda nesse track, né? Meu filho tá com 6 anos, e começou a cair os dentes de leite dele. Eu vi esse Você post, viu? eu vi, mas conta. E assim, uma história real, tá? Não é clickbait, Uhum. foi de verdade a coisa que aconteceu. Caiu o dente dele, e eu tava, enfim, num projeto enorme, viajando por toda a Europa e tal, sem parar, né? Então eu não vi os dentes começando a nascer. E eles começaram a nascer e minha esposa me liga e fala, olha, o dente do João tá nascendo e tal, mas tá tortinho. Quando eu voltei de viagem, eu fui olhar e tava de fato torto, os dois dentinhos de baixo. E aí eu falei, poxa filho, você vai ter que colocar aparelho. E aí ele falou, não, mas eu não quero colocar aparelho. Não, mas tem que colocar. Não, não, mas eu quero que o meu dente fique torto mesmo. Mas por quê? Porque o seu é torto, eu quero ser que nem você. Então, assim, foi um negócio que, poxa, naquele momento eu fiquei tão feliz, assim, dele falar, pô, eu quero ser que nem você, mas ao mesmo tempo, assim, ato contínuo veio, olha a responsabilidade, entendeu? Olha a responsabilidade, porque meu filho de 6 anos, ele não tá vendo o que eu tô falando, o que eu tô pregando e tal, ele tá vendo o que eu tô fazendo. É o meu ato que conta, entendeu? Então, assim, ele olhou pro meu dente e, cara, essa é a referência, esse é o modelo que eu tenho que seguir. Meu dente tá torto. O que veio pra mim, né? Quais são os outros comportamentos que estão tortos também, que não estão legais, entendeu? Eu tô explodindo quando não deveria, eu tô sendo mais calmo, menos calmo, enfim, eu tô pensando mais em mim do que nos outros, enfim, veio um monte de coisa, e eu falei, cara, eu preciso acertar meus dentes, né? Uhum. Todos os outros dentes, esse até é o menos importante. Mas enfim, e veio muito esse ponto, né? Porque eu tenho de fato os dentes de baixo tortos, eu já poderia ter arrumado-os, entendeu? Uhum. Eu tô vendo eles todo dia no espelho. E quantos comportamentos que a gente tem que não são legais, que não são bacanas, que a gente tá vendo eles no espelho, né? Mas a gente de alguma maneira contemporiza e deixa passar e vai levando, sem entender que o efeito nisso não é só em você, é em volta, né? É nas pessoas que você mais ama. E eu acho que esse é um mega de um motivador para mim, sabe? É justamente ter essa oportunidade de ter 2 filhos, de ter uma esposa, enfim, a gente tá num lugar que de alguma maneira a gente tá isolado ali, né? É, num lugar novo e tudo mais, e onde a gente tem que de fato melhorar para poder, né? Florescer, né? Num ambiente novo, diferente, enfim, tudo mais. Então, acho que isso tem sido um grande motivador do ponto de vista da busca do Uhum. autoaperfeiçoamento, né? Eu tô falando isso mais no lado pessoal. Do lado profissional, a mesma coisa, né? Como é que a gente vai evoluindo também profissionalmente, mas acho que, cara, na boa, se você evoluir pessoalmente, o profissional vai ser tão natural, porque no final das contas, né, você estava contando um pouquinho na abertura do podcast, cara, a liderança, né, sobre você ter uma visão, dar contexto para as pessoas, ter gente boa, Uhum. e dar um espaço para as pessoas florescerem nos lugares que elas podem florescer Uhum. melhor, entendeu? Então, você lembra que a gente fez, né? Eu tirei uma pessoa que estava na área operacional e coloquei na área comercial. Uhum. E assim, O cara de finanças foi para foi para operações. operações. E, cara, eu lembro que eu tive que negociar tanto com todo mundo acima de mim, sabe? Assim, não, mas você não pode colocar esse cara, porque esse cara aqui, ele é de operações, ele não é comercial. Eu falei, não, cara, você não sabe, Uhum. você não conheceu ele, E ele entendeu? voou. E foi assim, o momento que o cara explodiu. Então, assim, e hoje, né, até essa pessoa, né, que a gente tá conversando, a gente sabe quem é, né, mas acho que a Ele foi gente... pro marketing. Ele tá em marketing, cara, assim, poxa, será que ele estaria lá, sabe? Então, assim,
E com certeza ele tá brilhando muito mais do que ele brilharia na área operacional. Mas assim, você tem que entender as pessoas para isso, entende? Você tem que ler além do estereótipo, ler além da casca, você tem que olhar mais pra essência. E essa sutileza é difícil de ter, né? Então assim, essa sutileza ela não é profissional, entende? Uhum. Ela é muito mais pessoal, ela diz muito mais sobre como você está evoluindo pessoalmente, e isso te ajuda a se conectar. E se conectando, você tira o melhor das pessoas. E no final do dia, cara, o que é a empresa, o que é a estratégia, cara? São manifestações que as pessoas fazem, né? Então, ter as pessoas certas no lugar certo é um exemplo, né? Que nem você colocar a semente no solo correto. E eu acho que tem uma última coisa que eu queria falar, que também tem que ter uma leitura muito importante de contexto, né? O contexto é o solo, né? A cultura da empresa. Então, por isso, assim, eu fiquei em 3 empresas que foram longos, né? Meu tempo na empresa foi longo. Mas tem um porquê disso também. Porque você começa a entender a estratégia da empresa, a cultura da empresa, e o momento certo de plantar. Porque não é todo momento que você vai plantar e vai vingar. Tem que estar o momento certo ali, a estação certa, né? No solo certo e tal. E aí a pessoa certa no lugar certo. E eu acho que tendo esse contexto todo, você consegue de fato fazer a coisa acontecer, né? Entregar pelos outros. Diz muito mais sobre desenvolvimento pessoal do que desenvolvimento profissional. Você pode ser um cara super técnico, se você não tiver, cara, algumas dessas coisas aqui, você não vai conseguir tirar o suco, né? Da situação, do contexto das pessoas, enfim, tal. E não fazer amigos, né? Pra vida, que nem a gente faz, né? Que a gente conseguiu fazer.